Então, Provérbios capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, caminhou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu a ordem às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos, se não diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai o insensato e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Agora, o verso 9. Dá instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Ok? Então, nesta noite, eu quero aproveitar essa oportunidade que tenho de estar falando com liderança, né, para transmitir algo muito importante, porque sabemos que diante de coisas simples, às vezes em coisas simples, que nós nos perdemos. Mas há algo interessante aqui, declarado por esse escritor. Ele diz que nós devemos dar sabedoria, ou nós devemos instruir o sábio. E eu tenho a certeza que nós estamos convivendo, dentro desses dias, com pessoas que estão no nosso meio, bastante sábias. Mas não é porque você é sábio que nós não devemos dar mais instrução. O texto está dizendo que nós temos que instruir o sábio para que ele se torne mais sábio ainda. E esse é o projeto. Esse é o foco, na verdade, dessa reunião chamada TADEL, Treinamento Avançado de Liderança. Amém? E eu, nesses dias, olhando para a realidade, falei, bom, eu posso aproveitar esse momento para explanar sobre coisas que devem estar constantemente sendo recolocada na nossa memória, para que nós não perdamos o caminho. Sabemos que há um caminho, e um caminho exuberante para que nós, como igreja, possamos vivenciar. E você está vendo nessa tela aí algo muito importante. Primeiro, você está vendo um trenzinho. E esse trenzinho, ele era bastante usado pelos grandes mestres e ensinadores nos anos 60, 70, para, através de uma figura de linguagem, levar à compreensão das pessoas princípios interessantes. E eu quero usar ele nesta noite para nos instruir um pouco. Amém? Então escute bem o que eu vou te dizer para você. Nesse propósito de caminhar a vida cristã, nós precisamos guardar constantemente este princípio que está estabelecido aí. Qual é o princípio, pastor? O princípio de termos como um referencial, um ponto de partida, a imagem de Cristo como alguém mais importante em todo o contexto. Por isso que nesta imagem desse trenzinho, você percebe essa locomotiva tendo o nome de Cristo. E você vai perceber que em cima dela está a identificação que a Bíblia nos remete para isso. Cristo é o cabeça. Colossenses capítulo 1, verso 18 diz: Ele é a cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para Ele todas as coisas, para Ele ter em todas as coisas a primazia. Interessante,
quando nós vemos a Bíblia nos levando para esse ponto significativo em todo o processo de crescimento. Cristo é justamente o cabeça. Mas como Ele é essa cabeça, é Ele, na verdade, quem puxa, ou quem leva, ou quem faz, ou quem realiza as coisas tão interessantes que nós estamos vivendo. E posteriormente, Ele traz em vigência algo chamado a igreja. A igreja, irmãos, é a expressão, é a imagem, é aquilo que aponta, é aquilo que traz para o mundo visível aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Por isso que nós encontramos a igreja como essa expressão da glória de Deus. Como é bom e agradável quando você percebe uma igreja vivendo essa experiência de saber que Cristo é a cabeça e, na verdade, torna essa expressão visível a um mundo, que estamos vivendo e passando por ele tão necessitado. Mas interessante que aí nós encontramos algumas coisas importantes. Nós encontramos que Cristo, a igreja, ela na verdade tem aqui um ponto em que nós destacamos como coisas espirituais. E quando se fecha esse padrão, nós encontramos uma palavra chamada líder. E esse líder, como estava ouvindo ali do bispo, é a peça fundamental diante de um projeto, irmãos. E quando nós olhamos para líder, nós precisamos perceber que essa palavra líder, ela mostra desde o maior até o menor. Quando nós olhamos para líder, nós vemos aqueles que estão, de uma certa forma, de hierarquia lá em cima, mas olhamos também para aqueles que estão também sendo usados lá embaixo. E aí eu quero que você entenda que todo líder, ele é um servo. Todo líder, irmãos, ele é um servo. Essa nomenclatura dada pela palavra de Deus, ela é interessante, porque ela leva-nos para essa posição de humildade, de sermos servos. E quando um líder visualiza essa posição, esse líder está quase pronto para ser usado tremendamente por Deus. Escute, quando na verdade um líder visualiza o seu processo na igreja de servo, ele começa a ser o elo das coisas espirituais para as coisas naturais. Diga comigo, toda igreja tem uma estratégia. Escute, estava falando nessa tarde com alguém que me procurou. Toda estratégia, ela é proveitosa para todo projeto. Nós, especificamente, fomos chamados para usarmos as células para esse projeto de conquista. Escute que as células como estratégia, ela na verdade, se ela não tiver esse elo, esse líder, esse homem, esse servo, esta célula jamais conseguirá ter ou ser o ponto de partida para este final, que é chamado vidas, que são os valores que chegam até nós. Escute, quando esta figura, ela está funcionando adequadamente, não há como o processo não funcionar. O trenzinho, ele começa de uma forma lenta. Esses dias eu estava observando alguém reformou uma locomotiva chamada Maria Fumaça e pôs ela para percorrer um percurso, mostrando a cultura
do Rio Grande do Sul. E a Maria Fumaça, ela tem algo peculiar. Ela começa de uma forma lenta. Mas à medida que a máquina vai ganhando proporção, essa locomotiva, ela começa a ter um processo de aceleramento. E ela vai a uma velocidade interessante para aquilo que ela foi preparada. E eu quero que você entenda que o processo, quando ele chega a estar coeso, quando as engrenagens começam a estar no lugar, tudo na verdade funciona e funciona bem. Amém? Mas diga comigo, é um processo. Amém? É um processo em que nós precisamos ter o cuidado de vivenciar algumas experiências. Pastor, veja bem, você está vendo o seguinte, que nesse primeiro ponto nós temos uma reestruturação. Quando eu coloco dentro de algo essa palavra ré, eu arremeto para algo natural que diz o seguinte: um carro, quando você põe ré nele, ele vai para onde? Naturalmente vai para trás, ok? Ele não vai para frente. E escute uma coisa, nós estamos vivendo um processo aonde tivemos que colocar a ré. Mas passou a colocar a ré, sim. Por quê? Porque nós tivemos que voltar atrás um pouquinho para uma reestruturação. Entenda, todo meio, seja ele eclesiástico, seja ele secularizado, sempre terá que haver uma reestruturação. Reestruturação, irmãos, passa pela visão seguinte, escute o que eu estou te dizendo. A reestruturação atinge bases que muitas vezes nem todos estão vendo. E talvez você está perguntando, pastor, mas o que é na verdade que precisou ser reestruturado? Talvez você não viu, mas o interessante é que nós temos na igreja alguém que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que tem uma direção clara para onde a igreja vai, que sabe muito bem aonde a igreja na verdade está paralisada. Ele tem a direção, e a direção na verdade está justamente no nosso casal de bispos. O bispo Timóteo, a bispa Nilda, eles têm a direção clara aonde na verdade a reestruturação precisaria acontecer. E é por isso que nós vivenciamos desde os meados do ano passado até agora uma postura de reestruturação em bases que você talvez não percebeu. Mas havia necessidade. Houve necessidade de uma paralisação, porque se continuássemos, irmãos, possivelmente essa estrutura que nós sonhamos, ela na verdade romperia. Havia o processo de demolição, e é isso que nós não queremos. Por isso que constantemente nós estamos falando a respeito de um processo de implantação de coisas novas. Bom, pastor, mas a reestruturação está pronta? Não está pronta, está acontecendo. Situações em que possivelmente você não está vendo, nós estamos reestruturando. O processo é lento, mas está acontecendo. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse processo que nós não vemos, que nós não percebemos totalmente, mas estamos envolvidos nele, como líderes, como homens e mulheres chamados, sabe, para um projeto nobre, que estamos sonhando. De repente nós chegamos ao segundo ponto, uma reorganização. O que é reorganizar, irmãos? Reorganização passa pela avaliação de peças que estão sendo usadas dentro de um projeto para a sustentabilidade de um todo. Escute,
Essa já é uma parte visível da coisa. Você possivelmente está vendo que peças estão sendo recolocadas nos seus lugares. Você está percebendo que nós estamos trazendo de volta coisas importantes como o pastoreamento 1 a 1. Você está vendo que nós estamos trazendo a supervisão nas células, porque isso é muito importante. Você está vendo um processo lindo, sabe, de formação, aonde nós estamos trazendo cursos novos para poder te preparar, para você, na verdade, ser usado de uma forma mais eficaz. Você sabe por quê? Porque nós precisávamos reorganizar para crescer. Escuta o que eu estou te dizendo. Mas olha, esse processo de reestruturação e reorganização, irmãos, não é uma tarefa fácil. Não é fácil esse processo. Para ele, na verdade, sabe, acontecer exige, diga comigo, tempo. Sabe, irmãos, domingo eu estava lá no departamento de ensino e Deus me levou àquele texto clássico, né, de Eclesiastes no capítulo 3, onde nós percebemos o escritor dizendo que há o quê? Tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, uma das coisas que eu percebo é que Deus está alinhando as coisas para o seu processo aqui. Nós encontramos hoje o casal de bispo entendendo que é necessário ter tempo, e é por isso que ele está indo a contra-gotas, dentro daquilo que ele sonha, dentro do processo de instrução. Nós não estamos mais vivendo aquele tempo de sermos imediatistas com a coisa, não. Você pode perceber que o trenzinho, ele está, sabe, indo, talvez numa velocidade ainda não muito grande, mas ele está indo, porque nós sabemos que há necessidade de tempo. Por quê? Porque, diga comigo, eu, como líder, sou uma peça muito importante. Sabe, queridos, quando eu entendo o tempo, eu chego àquilo que eu penso que é o mais, sabe, é o mais importante na vida de uma pessoa, que é a perseverança. Eu louvo a Deus, irmãos, porque em quase todos os TADEs eu vejo a mesma pessoa aqui. Quando eu chego aqui, eu encontro ele aqui, ele está aqui, sem, na verdade, vacilar, sem parar, sabe, sem se deter às circunstâncias, mas ele está aqui, perseverante, acreditando conosco, vai dar certo, vai funcionar, sabe, nós chegaremos a este lugar que nós estamos sonhando, sabe, nós estamos vivendo um tempo onde Deus está nos mostrando que a coisa importante é a unidade. Todo projeto, irmão, só vai adiante se houver o quê? Unidade. Sabe, os perseverantes demonstram isso, que eles estão unidos. E eu sei que a partir desse momento em que nós estamos vivendo essa experiência, esse DNA, sabe, esse testemunho vivo, vai chegar àqueles que ainda não estão presentes. Os meus líderes, na verdade, quando eu reúno com eles, eu digo para ele: olha, não se canse de falar sobre o Tadel dentro da célula. Fale, mostre a necessidade dessas pessoas estarem aqui. Alguns falam: pastor, mas eles não vêm. Não importa, seja o que? Perseverante, porque na verdade é necessário o tempo, né? E nós estamos aguardando, porque quando nós chegamos ao cume de tempo, perseverança, nós encontramos esse fator de conscientização. Irmãos, qual é a conscientização que eu preciso ter como líder? Valores. Irmãos, se nós sairmos daqui, eu, você, conscientes do valor, sabe, que envolve isto, sabe, que são as vidas, com certeza, nós teremos a possibilidade de sermos usados muito mais nesses dias, amém? Muito mais nesses dias. Eu sei que você tem sido um canal de bênção, mas sabe que Deus quer nos usar muito mais, sabe, há muito mais por fazer. E quando há conscientização,
nós entramos para o processo de instrução, ensinar, nem que, leve tempo, mas você está percebendo que muitas vezes nós estamos falando repetidamente as coisas aqui para você, porque se há algo difícil, irmãos, é a conscientização das pessoas via oral. Quando você tenta conscientizar as pessoas via oral, ela na verdade se torna uma tarefa difícil. E tomando por ponto de partida, eu lembro muito daquilo que Jesus sempre usava. Jesus, para alcançar com mais eficácia, ele usava as figuras de linguagem, dentro daquilo que ele tinha, para poder chegar ao clímax da coisa, para as pessoas se deslumbrarem, perceberem, na verdade, o que eles estavam vivendo e praticando. E isso, irmãos, não é fácil. Por isso que o texto que eu li foi esse: instrui o sábio para que ele se torne mais sábio. Irmãos, nós não vamos nos cansar de estar falando para você de princípios, de estar falando para você de células, de estar falando para você de coisas importantes como isto, porque sabemos que se nós assim o fizermos, escute uma coisa, nós já temos tido êxito, porque a aceitação nós já temos visualizado dentro da igreja, amém? Éramos aqui no início muito poucos, mas hoje nós já temos, na verdade, esse lugar com muito mais pessoas. Você sabe, isso é fruto justamente de quê? De instrução. Isso é fruto de conscientização das coisas que precisam ser vividas pela igreja. Algo interessante que eu entendo é que se Deus, na sua grandeza, nos levar justamente a este lugar exuberante, irmãos, aquilo que ele sonhou há aproximadamente 15 anos, 20 anos atrás, para este lugar, se cumprirá ainda nessa dispensação de tempo que eu e você estamos vivendo. Irmãos, o projeto e a palavra de Deus para este lugar, irmãos, é algo grande, é algo mais ou menos assim: nós teremos a possibilidade de conquistar 10% desta região para o Senhor Jesus. Eu não sei qual é hoje o número da população desta região, mas eu penso, irmãos, que esse sonho, aquilo que o bispo visualiza, na verdade, não dá para esse lugar comportar de uma vez só. Mas isso tudo depende de algo, depende de aceitação. Irmãos, escute uma coisa, aceite hoje o desafio. Irmão, você que está aqui, aceite o desafio proposto, porque o grande sonho é de algo relacionado com multiplicação. Escute, você como líder, como servo, você tem a possibilidade, meus irmãos, eu tenho a possibilidade de fazer com que essa estratégia multiplique dentro desses dias, para que valores, vidas, agreguem a este lugar. Irmãos, só haverá essa possibilidade se eu e você como líder aceitarmos isso. Isso não é um trabalho meu, isso não é um trabalho do bispo, isso não é um trabalho do conjunto de pastores, mas isso depende de você, isso depende de uma decisão sua. Chega, diga assim, chega de remar contra. Irmãos, chega. Nós estamos fazendo uma reestruturação, uma reorganização, para que nós possamos caminhar todos na mesma direção. E eu sei que não vai dar tempo de eu falar tudo aqui, mas possivelmente eu devo falar posteriormente. Mas eu usei tudo isso para falar sobre algo relacionado. Formas equivocadas de liderar células. O foco é
células. Diga, o foco é células. Porque queremos ter resultado. Quantos querem ter resultado? Sabe, irmãos, nós queremos ter resultados. Esse é o nosso projeto. Os resultados apontam para a aprovação de Deus. Os resultados apontam para a aprovação de Deus. Escute, existem atitudes na vida de um líder que bloqueiam a manifestação de Deus nas células e sua consequente multiplicação. Irmãos, o que eu vou falar aqui nesta noite, começar a falar com você, não propriamente quer dizer que você seja algo que eu vou falar, mas vai nos levar a uma consciência no sentido de instrução para aqueles que estão em treinamento conosco. Amém? Escute, porque o sonho, o projeto é a multiplicação. Nós estamos falando sobre multiplicação, e passamos por um processo agora de uma possível multiplicação e não multiplicamos, mas não multiplicamos por quê, pastor? Porque aconteceu alguns imprevistos, e os imprevistos, na verdade, estão baseados nessa questão, formação de líderes preparados para a multiplicação. A grande verdade é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período assim, nossas células, elas têm muitas pessoas, mas quando nós olhamos para esse todo, nós ainda não encontramos a peça fundamental. Qual é a peça fundamental? O líder para multiplicar, né? Eu tenho uma célula na minha geração que ela já teve para multiplicar 2 vezes, mas quando nós olhamos, irmãos, não tem a pessoa para fazer essa multiplicação e uma multiplicação segura. E esse é o fator em que nós precisamos ser instruídos. Escute, vamos a elas. Existem fatores na vida do líder que impedem a multiplicação. Primeiro, eu quero que você entenda que o líder monopolizador é um problema sério dentro do processo da multiplicação de célula. Talvez essa palavra você já ouviu ela de uma forma diferente, mas eu quero elucidar nesta noite algo relacionado com esse líder, com esse perfil desse líder, que ainda nós vivenciamos dentro do nosso processo de célula. Quem é esse líder monopolizador? Irmãos, nós temos um exemplo bíblico de um líder que até certo ponto ele tinha esse perfil. Para onde nós vamos? Nós vamos para a experiência de Moisés. Moisés teve nas suas mãos a experiência de comandar um povo, e dentro desse comandar esse povo, irmãos, ele foi esse líder que assumiu o monopólio de todas as coisas. Nós olhamos para a experiência de Moisés e vemos que ele, dentro da sua caminhada até certo ponto, o que aconteceu? Ele tentou resolver as coisas sozinho. E aí chegou um ponto em que teve que haver o quê? Diga comigo, instrução. Quem foi que instruiu Moisés? Quem era Jetro? Sabe, irmãos, nós precisamos ser instruídos. Moisés foi um grande homem de Deus, uma referência, mas chegou o momento de ser instruído para que ele pudesse levar esse povo, sabe, com mais tranquilidade aquilo que Deus sonhava. Sabe, irmãos, o líder monopolizador é o líder que trata a célula como se ela fosse a congregação. É o líder que visualiza ainda a célula como um ponto de pregação, como uma congregação. É aquele homem que visualiza ela sem olhar para o processo melhor que ela pode estar sendo realizada naquele devido momento. O líder monopolizador é aquele
que é o orador. Quem é o orador? O orador é aquele, na verdade, que entende que só ele é que consegue falar. Irmãos, é interessante, nós estávamos ali na reunião de supervisão e o bispo falou sobre essa questão, e aí o Pedro, como atirado, falou assim: olha que eu chego na célula, o líder quer passar a palavra para mim. Né? Dentro da supervisão, é só eu chegar na célula, a primeira coisa que o líder olha para lá, você veio, então você ministra hoje. Interessante que esse mesmo perfil, às vezes não acontece quando o liderado não está lá. E ele, na verdade, assume a posição totalmente de orador dentro da célula. Irmãos, isso, na verdade, não gera multiplicação eficaz para o processo da célula. O líder monopolizador não permite que os seus discípulos se expressem. Nós estamos vivendo um período em que os nossos discípulos precisam ser colocados em treinamento. Nós ouvimos algo dentro do processo da visão, que nós precisamos ter líderes em treinamento. Sabe, irmãos, nós não podemos pensar que somente nós detemos a razão, o conhecimento, a autoridade de podermos falarmos, de podermos ministrarmos. Pelo contrário, célula é lugar de compartilhamento. Célula é lugar de eu e você abrimos espaços e grandes espaços para que as pessoas possam também aproveitar este momento para falar, para discorrer. Nós precisamos ser aquele líder que prepare situações, que aproveita situações, que criam situações, né? O bispo falou: olha, o líder ele precisa preparar a sua palavra antes, porque aí ele vai criar portas em direção à sua célula para que as pessoas possam serem aproveitadas como instrumento para poder também ensinar e aprender naquele lugar. O líder monopolizador, sabe, irmãos, ele tenta fazer tudo na célula. E eu anotei algumas coisas aqui interessantes que a gente pode aproveitar, né, para trabalharmos na célula. Nossas células, elas têm muitas coisas que podem as pessoas serem aproveitadas. Nós temos o período de louvor, né? Quantas pessoas têm um talento tão importante na célula, sabe, esse talento de cantar, esse talento de expressar a adoração, e hoje nós estamos sendo levados para esse guia, né? Esse guia de aproveitarmos esse momento da célula de adoração, aproveitarmos para pegar esse momento e levarmos as pessoas a essa expressão de louvor. Irmãos, talvez você não sabe fazer isso, mas é importante que você aproveite isso para poder, sabe, levar essas pessoas a compartilhar no meio da célula. Tem pessoas que têm um talento de cuidar de crianças, e há tantas crianças nas nossas células que precisam ser cuidadas, tiradas do nosso meio, para que a gente possa ter eficácia na aplicação da palavra. Sabe, existe um momento de oferta, né, que você pode utilizar essa pessoa, colocar na mão dela a responsabilidade. Sabe o que isso vai fazer? Vai levar essas pessoas a serem despertadas para um processo de liderança. Amém, queridos? Sabe, então, são tantas as portas que temos na célula, e às vezes nós tomamos tudo para nós, queremos fazer tudo, queremos cantar, queremos orar, queremos fazer oferta, queremos, sabe, irmão, tomar conta, claro, às vezes com um zelo extremo. Não, são novos, ele não consegue, sabe, irmãos, sabe, mas todo mundo precisa ser instruído. E eu estava falando hoje com um discípulo que chegou até mim, conversando a respeito de algumas coisas, e ele falou assim: pastor, o que é discipulado? Eu disse: discipulado é algo interessante assim, né? É você fazer e a pessoa te observar, né? Discipulado é algo assim, é você fazer e ele fazer junto. É algo assim, é ele fazer
e você observar. Sabe que dentro da célula nós podemos aproveitar esse momento para podermos gerarmos nessas pessoas, sabe, uma vida de futuros líderes. Porque só assim, irmãos, nós conseguiremos encontrar o caminho perfeito para a nossa desejada, sonhada multiplicações em nossas células. Pastor, isso é tarefa fácil? Não é tarefa fácil, mas é necessário que haja uma aceitação nossa em querer fazer isso. Sabe, irmão, por quê? Muitas vezes, dentro do processo, nós temos até boas intenções, mas não temos a direção, e nós estamos dando a direção para vocês nesses dias, para que possamos chegar a este lugar de privilégio. Amém, queridos? Olha, diga comigo, Deus está nos levantando para podermos arrebanharmos uma grande multidão. Mas Deus só nos vai dar essa grande multidão se tivermos pessoas para cuidar delas. Amém, queridos? E diga, eu sou chamado para ser esse instrumento de bênção. Eu sou chamado, irmão, para interligar esse processo de coisas espirituais, de coisas naturais às coisas espirituais. Eu sou a pessoa que Deus que convida para nesses dias ser essa peça tão fundamental dentro do processo.